E aí, pessoal, meu nome é Thiago, e eu sou um dos integrantes ali que participam no grupo de configuração dos nodes de stake pool brasileiro, Cardano Labs. E eu tenho observado que algumas pessoas têm feito perguntas no grupo principal em relação ao snapshot que vai ter agora em novembro. É, eu fiz esse vídeo mais para alertar de algumas coisas que às vezes a gente esquece ou que podem dar errado e não pode e vão evitar que você participe desse snapshot. E é muito importante participar desse snapshot porque essa testnet ela pode demorar um pouco mais. Ela pode acabar se estendendo por 3 a 5 meses. E isso é um período bem grande. Uh, então vamos lá. Cardano Shell, Snapshot, Testnet. O que pode dar errado? Bom, a primeira coisa que pode acontecer de errado está na exchange. Se tem um lugar que pode ferrar com tudo, é a exchange. Desde uma manutenção e um imprevisto nas manutenções podem acabar afetando a wallet, o acesso à exchange. E isso é muito comum e às vezes a gente subestima isso. Por exemplo, a Bitrex, ela colocou um aviso dia 25 de outubro, recente, e há uns 2 dias atrás eles ainda estavam movendo, fazendo alterações nas wallets, não relacionado ao Cardano, mas tipo, é um potencial risco para quem tem moedas lá e ainda não fez a retirada. Outras coisas, o KYC desatualizado, né? Então, de vez em quando muda alguma coisa no banco de dados da exchange e eles pedem para que as pessoas vão lá e atualizem de novo os dados, né? Um problema que eu já passei foi o limite de saque por nível de KYC. Então, tu entra, faz aquele KYC inicial, o setup básico da exchange, e ele tem um limite de transação a cada 24 horas. Se o snapshot durar, por exemplo, 48 horas, pode ser que tu não consiga mover todas as moedas, né? Também tem a possibilidade das exchanges congelarem as carteiras e não deixarem sacar para o snapshot por XYZ motivos, ou porque eles vão fazer o snapshot e depois redistribuir, não se sabe. Ou depois tem também uma outra coisa que aconteceu comigo, que foi que eu estava usando uma exchange descentralizada e a wallet que eu tinha moedas entrou em manutenção e eu fiquei uma semana sem conseguir fazer essa movimentação, né? Então, para quem está com as moedas na exchange, é um risco bem grande e que pode acabar dificultando a participação aí no snapshot. Uma outra coisa é perder o acesso do Two-Factor Authentication, se vocês têm ativo na exchange, se não tem, eu recomendo ativar. Um reset de uma conta de Two-Factor Authentication, ele pode ser bem chatinho, né? Por exemplo, se eu perder a senha do meu próprio Two-Factor Authentication, eu tenho que fazer. Eu tenho um limite de 24 a 48 horas, se não me engano, para resetar a senha do Two-Factor Authentication. Ah, a princípio é um reset via e-mail mesmo e SMS, mas eles têm um tempo por questão de segurança, né, para dar o tempo para o usuário reagir. Tem a questão de se tu perdeu esse acesso, tu vai ter que resetar o Two-Factor Authentication na exchange e isso pode acabar desenrolando outro processo de KYC e que também tem um período considerável para tu conseguir fazer a recuperação, tem que mandar foto, tem que escrever em papelzinho. E alguns outros detalhes, por exemplo, eu durante o meu reset de Two-Factor Authentication do Alt, eu tava com um número de celular desatualizado, então faltava um 9.
Fora isso, eu também tive um erro de digitação num caractere do e-mail para resetar o Two-Factor Authentication. E isso são detalhes que podem dificultar bastante a recuperação. Uma das coisas ah, que eu acabei mudando com o tempo foi sair do Google Out pro Out, né? Google Authenticator pro Out por uma questão de backup. Quem tem o Google Authenticator, ele não tem a função de backup, tu tem que fazer a função de backup manualmente. Isso geralmente não acaba funcionando muito bem, porque, bom, praticamente ninguém tem um planejamento de segurança para guardar essas chaves. Uma outra coisa chata é acabar quebrando a tela do celular, que foi praticamente o que aconteceu comigo essa semana. Meu celular caiu no chão e eu quebrou a tela e ele ficou completamente embaçado, não dá para mexer. A única coisa que me salvou foi que eu tenho um acesso a HDMI nele e eu consegui continuar operando. Mas se tu parar pra pensar, é uma coisa que pode acontecer e é importante ter essa questão do Alt com essa extensão do Chrome aqui, porque tu consegue acessar o Alt de qualquer lugar depois e pelo menos o problema do Two-Factor Authentication tu tem resolvido, né? Tem outros detalhes, né? Para quem não tem acesso à interface via HDMI do celular, no caso, ou qualquer outro tipo de situação, é bom ficar atento porque esses celulares novos eles estão encriptando todas as informações. E até mesmo o Android, por questão de segurança, ele pede para que tu libere no dispositivo para que ele permita acesso aos dados armazenados, né? Os arquivos hoje eles ficam encriptados. E para quem tira um print screen na hora de configuração da carteira mobile e quem salva essa seed no mobile, ficar sem o celular com a seed presa lá dentro no próximo snapshot não é uma coisa muito interessante. Bom, dito isso, tem uma questão técnica aqui que eu queria chamar a atenção em relação às wallets que vão ser suportadas para o snapshot do testnet. Vão ser suportadas duas wallets, que é a Yoroi e a Daedalus, tá? Eu andei pensando e eu acho que para esse snapshot vai ser muito mais vantajoso tu fazer a transferência para a Yoroi. Por quê? Porque a Yoroi é uma light wallet. Se a gente tiver algum erro na Shelley que impacta a sincronização da blockchain e tem algum erro secundário no código que o pessoal vai ter que atualizar, a Daedalus, parece, em termos de desenvolvimento, que é um negócio mais demorado. A Yoroi ela sempre foi mais ágil no desenvolvimento, então vale a pena manter alinhado a estratégia com uma light wallet. E não vamos complicar, tem outras wallets no mercado, mas essas duas é o que eles vêm falando, então é melhor transferir para uma dessas duas. De preferência a Yoroi Web mesmo. Não tem nada errado com a Yoroi Paper Wallet, mas eu prefiro a simplicidade da web, é a mesma coisa. Para quem tem hardware wallet, a recomendação passa para a Yoroi de qualquer forma, para participar tu vai ter que fazer isso. E depois do snapshot, volta as moedas para dentro da hardware wallet, né? Quem tem já as moedas na Yoroi também precisa fazer a transferência para outra Yoroi. Por quê? Se tu tá pensando em participar da testnet e tu tá querendo rodar um stake pool principalmente para quem está fazendo a configuração do Node na linha de comando e está executando as configurações do Node no arquivo, é importante manter a seed principal separada, né? Então, faz a transferência
para uma outra Yoroi, se já está numa Yoroi, faça uma outra Yoroi, e depois do snapshot volta para a Yoroi principal. Usa a seed que foi feita o snapshot. Simples assim, aí não expõe a seed principal a qualquer problema que venha a ocorrer de desenvolvimento ou falha de segurança, que é bem fácil, tá? Para quem está configurando o Node, tem formas bem simples de deixar o Node vulnerável. É só redirecionar uma porta e deixar um acesso externo para controle remoto. E isso pode ser feito por curiosidade, a pessoa ser ingênua o suficiente para deixar isso ali rodando, ou nem se dá conta que pegou e copiou e colou um código de configuração de Node que estava com essa porta aberta, e isso pode acabar sendo explorado depois. Então, os cuidados extras sempre aqueles básicos, né? Fez uma carteira nova, manda uma quantidade pequena, verifica, chegou, legal, escreve as palavras-chave, deleta a carteira, recupera com aquela quantidade pequena que tu mandou primeiramente e aí sim faz a transferência grande. A moral da história não deixa para fazer isso na última hora, já vai fazendo esses passos a passos de cria a carteira, escreve a seed, manda uma transferência pequena, desinstala a carteira, recupera a carteira, manda de novo para o outro endereço, seja que for. E aí sim, depois que pegou segurança que está certo, que não errou nenhum caractere da seed, tá com as palavras salvas, pelo menos criou algum sisteminha básico aí de custódia dessa seed para a testnet, beleza, tudo certo. E aí é só aproveitar o stake quando tiver tudo rodando. Pessoal, era isso e até mais.